Então, a gente não é bem-aventurado porque a gente sofre. A gente é bem-aventurado porque a gente sofre vendo o mundo que a gente vê, na catástrofe que o mundo é. E por causa disso, a gente vai ter em Deus o nosso consolo, o nosso refúgio e a nossa resposta. A gente vive a vida imaginando e querendo ter aqui, nessa terra, caída, decaída, em meio ao pecado, as bênçãos para viver no meio dessa terra decaída. A gente tem uma ideia de que aquilo que a gente quer de bom para a nossa vida é para ser vivido aqui. Eu não estou dizendo, e a palavra não está dizendo que você não vai ter alegrias aqui. Você vai ter alegrias aqui. Você vai ter bons momentos aqui, você vai ter comunhão aqui. Mas se os nossos olhos estão fixados nessa terra, estão fixados nesse tempo, nós estamos errados. Nós falamos pouco do nosso destino. Nós falamos pouco de para onde nós iremos. A gente vive a vida imaginando que a vida é só isso aqui. A nossa loucura, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa fome, a nossa sede, é tudo sobre o que a gente vive aqui. A gente esquece que aqui a gente existe para sinalizar o reino. Aqui a gente existe para expressar Jesus, para expressar o seu reino, para expressar o seu amor, mas o nosso lugar é outro. A nossa vida é outra, o nosso destino é outro. Então quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, vejam, Jesus está falando para uma multidão que tem o seu país invadido, tem um exército armado, cobrando imposto, esfolando esse povo, eles tomam a terra desse povo, cobram impostos sobre a terra que é deles, fazem as leis de acordo com a cabeça deles, e Jesus está dizendo para essa galera o seguinte, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Mas Jesus não está dizendo que a gente é um bem-aventurado, ou que aquele povo era um bem-aventurado, era um povo feliz, porque sofria. Porque isso não era a bem-aventurança. A bem-aventurança, a felicidade também não estava naquilo que os romanos traziam, na forma com que os romanos pensavam, na forma com que os romanos se conduziam. A bem-aventurança estava num novo coração, num novo reino. A bem-aventurança estava num coração que se coloca de forma humilde diante do Senhor. O que é um coração humilde? Um coração humilde diante do Senhor é alguém que olha e diz, eu não tenho nenhum tipo de moeda de troca para oferecer ao Senhor. Não há nada em mim que eu possa entregar, que possa me permitir barganhar com o Senhor, dizendo, Senhor, faça isso ou faça aquilo. Um puro de coração não pensa dessa forma, ele é humilde, ele sabe exatamente quem ele é e de quem ele precisa. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui claramente Jesus está fazendo uma alusão ao paralelo às leis cerimoniais que são descritas lá no Antigo Testamento. Vocês entram no templo, vocês têm que lavar suas mãos, vocês têm que se limpar para poder adentrar. Jesus é convidado para a casa de um fariseu, ele senta na mesa e o fariseu, você não vai se lavar? E Jesus fala, vocês lavam as mãos, lavam os pratos, mas o coração de vocês por dentro está podre. Não é o que vocês fazem, não é o que nós fazemos, é quem a gente é aquilo que sai da gente, é aquilo que brota da gente, é a prática deste novo reino que agora faz parte da nossa vida. Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, esses verão a Deus. Samuel, quando vai à casa de Jessé, porque ele precisa ungir o rei por ordem de Deus, Jessé apresenta o seu filho mais velho, mais forte, mais bonito, mais robusto, e Samuel diz, não é esse, porque Deus falou para ele, traz o segundo, não é esse, o terceiro, traz todos os filhos e não eram esses. Tem mais algum aí? Tem o pequeno que está lá no pasto, traz ele, traz Davi. Deus olha, Samuel olha para Davi e diz, é esse. Porque a gente olha a aparência, a gente olha o tamanho, a gente olha o jeito, as circunstâncias da terra. Deus olha o coração. Os puros de coração é que verão a Deus. Queridos, o papel da igreja é um papel profético, é um papel de denunciante. O nosso papel
denuncia para o mundo aquilo que o mundo é. As bem-aventuranças mostram para a gente que a prática desse novo reino e desse rei que chegaram vai fazer com que aquilo que a gente faz, com que as nossas atividades, o nosso comportamento, seja diferente de tudo aquilo que o mundo é, de tudo aquilo que o mundo expressa, de tudo aquilo que o mundo faz. E quando aquilo que nós fazemos, a forma que nós vivemos, demonstra claramente que aquilo que o mundo está fazendo é diferente, isso incomoda. É interessante porque quando o homem come da árvore do fruto do bem e do mal, e decide o que é bem e o que é mal, ele decide que aquilo que é ruim é bom. E está tudo bem. E ele vai vivendo. Isso aqui é ruim, mas eu estou vivendo, eu estou dizendo que é bom e eu vou continuar vivendo. Vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Porque é o meu âmago que precisa ser saciado, é a minha vontade que precisa ser saciada. Mas de repente vem alguém com uma nova ideia, com um novo comportamento, com um novo jeito de viver, que contradiz tudo aquilo que eu estou vivendo e que eu estou dizendo que é certo. Por que que esse cara, por que que essa moça, por que que essa mulher, por que que essa galera, por que que esses jovens estão vivendo desse jeito e de alguma forma estão colocando luz sobre aquilo que eu estou fazendo? E com essa luz eu consigo enxergar que o que eu estou fazendo não está legal. E isso me incomoda. Eu preciso acabar com essa galera aí. Eu preciso fazer com que essa galera, preciso fazer com que essa pessoa pare de fazer aquilo que ela está fazendo. Se aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, preciso fazer com que ele volte a matar, com que ele volte a roubar. Preciso fazer com que ele volte a fazer as coisas que ele fazia antes. Mas o reino que está dentro do coração, o reino que agora direciona o caminhar, direciona a ética, direciona o jeito de viver, faz com que essa nossa nova vida não consigamos voltar atrás. A gente é um novo ser, tem um novo nascimento. Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente faz é diferente. E essa luz que esse comportamento coloca sobre o mundo faz com que o mundo se ire. Porque a gente vive num mundo em que a maldade é vendida como algo bom. A gente vive num mundo em que aquilo que é ruim, aquilo que é perverso, é tão comum, faz tão parte da vida das pessoas que é normal. Isso aqui é normal, isso aqui é bom, vamos fazer assim. Eu peco a hora que eu quero e não tem nenhum problema. Eu erro a hora que eu quero e não tem nenhum problema. Aliás, todo mundo erra, todo mundo peca. Então não tem problema. Então quando alguém vem e sinaliza essa luz, quando alguém vem e sinaliza essa nova forma de vida, esse novo jeito de viver, ele me denuncia. O profeta que vai ao Davi e diz, você vai ser rei. E depois de alguns anos vai a Davi e fala assim, você fez besteira. A igreja não senta na mesa do rei. A igreja não se assenta na mesa do rei. A igreja não tem um síndico preferido. A igreja denuncia com a sua vida, com as suas ações, com o seu jeito, tudo aquilo que está errado. Às vezes, sem falar. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os humildes de coração. Bem-aventurados são os que choram. É impossível nós vivermos nesse mundo, na perspectiva que esse mundo vive e enxerga as coisas, e acharmos que está tudo bem. E sermos felizes, plenamente felizes. A gente vai ter alegrias, a gente vai ter alguns bons momentos, mas feliz é impossível. Porque esse mundo jaz no maligno. E a gente representa um reino que não tem maldade. Quando Deus resolve criar o cosmo, Ele cria o cosmo para que a gente vivesse sem dor, sem choro, sem lamento, sem necessidade de ter fome e sede de justiça. Não haveria essa necessidade lá. O pecado traz todas essas coisas para o nosso mundo, para a nossa vida, mas o que a gente sabe é que a gente representa um reino vindouro, em que, de novo, não haverá choro,
não haverá tristeza, não haverá dor e nem a necessidade da fome, de sede e justiça que a gente sempre pensa. Nós precisamos ser essa igreja, esse povo, que no seu comportamento, que nas suas ações, sinalize o reino, de tal forma, que o mundo olhe e diga, eles estão fazendo e colocando a gente em evidência. A gente tem que perseguir eles. A história da igreja conta sempre com a perseguição. Se nós não estamos sendo perseguidos, se nós não estamos sendo questionados, alguma coisa de errado a gente está fazendo. O nosso papel de demonstrar o reino precisa desembocar, precisa resultar de alguma forma em algum tipo de perseguição. Precisa. Ah, Gerson, você está falando que a gente tem que sofrer? Não, mas estou falando que a gente vai sofrer. Essa é a lógica do mundo, é a ética do mundo, é o jeito que o mundo vive. Jesus está falando para um povo que está passando todo tipo de injustiça, todo tipo de dor, e está dizendo, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, afortunados são vocês, que passando por isso tudo, encontrarão em Deus, no reino, as respostas para tudo aquilo que vocês precisam. A nossa preocupação é de ter aqui na terra o que a gente almeja, o que a gente anseia, mas sobre a lógica e perspectiva dessa terra. Eu quero ser feliz, eu quero receber de Deus as bênçãos, quero receber de Deus tudo aquilo que eu quero, mas sobre a lógica desse reino mundano, desse reino decaído, desse reino de pecado. A gente precisa entender que, sendo sinal de fato do reino de Deus, a perseguição virá. Ela virá. E talvez ela precise vir, para que a gente viva de forma mais intensa, de forma mais pura, de forma mais sincera, o Evangelho e o reino que o Senhor tem para nós. A vida do homem para Deus, no Éden, no Novo Éden, não era o sofrimento, como eu disse, não era perseguição, não era choro, não era fome, não era sede de justiça. Era uma vida de plena comunhão com Deus. Assim lá no Éden e será assim no Novo Éden. A vida de Deus, a vida que Deus, dentro do cosmo que a gente vive, decaído, é uma vida que padece, que sofre, porque ela não se encaixa com os padrões, com o jeito desse mundo. É por isso que há o sofrimento, é por isso que há sede de justiça, é por isso que há fome e sede de que as coisas aconteçam sob a perspectiva e ótica do reino de Deus. O problema é que a religião hoje, ela busca se vender como uma acomodação, como uma forma de viver que através da nossa fé, o bem-estar dessa vida seja vivido aqui, nessa vida. Não é o que Deus quer para nós. Ele nos proporciona, repito, Ele nos proporciona coisas boas aqui. Ele traz para a gente aquilo que a gente precisa. Mas é que a gente busca na fé, para que a fé nos proporcione o que a gente quer, alinhada com a loucura desse mundo, com a lógica desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Precisamos nos lembrar de onde nós somos, para onde nós vamos. Nos lembrando de onde nós somos, para onde nós vamos saber a forma que a gente precisa viver, o jeito que a gente precisa conduzir as nossas vidas diante do Senhor, diante do mundo, denunciando através das nossas ações, da nossa forma de viver, aquilo que o mundo é. E mostrando às pessoas um Cristo, um Rei e um reino que está disposto a ser misericordioso, a ter no seu coração a nossa miséria e vem na nossa direção para nos tirar exatamente dessa lógica, dessa loucura, desse mundo destruído, desgraçado. Nós precisamos nos lembrar para onde nós vamos, da promessa que nós temos. Nós vamos viver num novo Éden, nós vamos viver num novo jardim, com aquele plano inicial de Deus, sem dor, sem choro, mas com comunhão, caminhando, recebendo Deus, sendo
uma igreja que tem comunhão plena. Mas não será aqui. Não será aqui. Que nas nossas cabeças, que nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nós sejamos lembrados que nós não somos desta terra. Apesar de estarmos nessa terra, nós não somos dessa terra. Nós temos aqui uma embaixada em que nós representamos um outro reino, em que nós representamos um outro povo, em que nós representamos uma outra lógica, uma outra forma de vida. E essa forma de vida, essa nova forma de vida, vai resultar em duas situações. Pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero esse Cristo para mim. Eu quero esse reino para mim. Eu preciso fazer parte dessa vida, porque como em meio ao caos, em meio a tudo que a gente vive, você ainda consegue ser manso. Como em meio a essa injustiça que a gente vive, você ainda consegue ser humilde. Como em meio a tudo isso, você consegue se condoer com a vida do outro. Como você consegue colocar o outro em evidência. Eu quero isso para mim. Eu preciso disso. Eu preciso ser assim. Eu preciso fazer parte desse reino. Mas o outro resultado é que haverá, e já tem tido muito, gente que vai criticar, gente que vai perseguir, gente que vai querer brigar, gente que vai agredir, gente que vai fazer com que nós repensemos se o que nós estamos fazendo está certo ou está errado. Porque na lógica que esse mundo vive, tudo aquilo que é a lógica do reino está errado. Mas quando a lógica do reino nos abraça, quando a graça do Senhor nos toca, a gente se lembra do porquê nós fomos criados. A gente se lembra com saudade de que nós somos criados para caminhar com Deus, em comunhão, em graça, em amizade. E que por nossa causa, o afastamento que nós tivemos de Deus, que só foi de novo reconstituído através de Cristo, que por nossa causa este afastamento trouxe todas as mazelas, todas as desgraças que o mundo vive. Tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo.